Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamentos, dia 12 de maio de 2022, da 6ª Câmara Julgadora do TIT. Agradeço a todos pela presença. Alerto que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube, no canal do Tribunal. E também esclareço que nós vamos pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral. Peço a todos que mantenham o microfone no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. E começo formalmente a sessão, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Todos confirmaram presença, então estão presentes além de mim, Dr. Ítalo, Dr. Heloísa e Dr. João Silag, além da doutora Aline da representação fiscal. Dou início formal à sessão. Primeiro processo em pauta com pedido de sustentação oral é do autuado Herbalife Internacional do Brasil Limitada, auto de infração 4095103, é um recurso misto de relatoria do Dr. João Silag, com pedido de sustentação oral pelo Dr. Alessandro Temporim Calaf, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Alessandro. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia. Bom dia. Então eu passo a palavra ao relator, Dr. João Silag, para a leitura do relatório e depois a gente parte para a sustentação oral. Por favor, Dr. Silag. Bom dia a todos. Trata-se de um recurso ordinário e de ofício. O processo já havia passado por julgamento anteriormente na 5ª Câmara Julgadora, que havia decidido por anular a decisão de primeira instância, porque entendeu que não haviam sido adequadamente apreciados os argumentos e as provas presentes nos autos. Foi proferida a nova decisão de primeira instância, todas as partes se manifestaram, e a decisão que ensejou o recurso ordinário de ofício decidiu pela procedência quanto ao mérito das 5 acusações e pela redução do crédito referente aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 4.1 e 4.2 do DDF, devido à existência de saldo credor do ICMS, que altera o início da incidência dos juros e da atualização da base de cálculo para aplicação da multa punitiva. Entendo que é o suficiente do relatório. Obrigado, Dr. Silag. Eu passo a palavra ao Dr. Alessandro para a sustentação oral. Bom dia uma vez mais a todos, ilustres juízes, ilustre representante, doutora Gabriela, presente também na sessão, ex-colega de escritório. Eu vou procurar ser breve aqui na sustentação, presidente. Muito embora o recurso seja bem extenso, né, por conta dos inúmeros argumentos que a gente deduz, eu vou procurar restringir a sustentação em 2 aspectos, né, no nosso entendimento, os principais, que é a questão da importação por encomenda versus a importação por conta e ordem, e a questão da descaracterização das operações da Herbalife com os seus revendedores, né. Antes, no entanto, eu gostaria só de reiterar a nulidade que a gente alegou no recurso, porque, como bem relatado, né, o processo ele já foi julgado pelo TIT, o TIT anulou a decisão de primeira instância para que a primeira instância pudesse se manifestar especificamente sobre 2 argumentos de defesa. O processo baixou em diligência, mas as omissões persistem, né? E essas 2 omissões, elas são relevantes, né, porque elas são capazes de, no mínimo, reduzir expressamente o valor do auto de infração, e elas são basicamente as seguintes, né? O julgador de primeira instância ele não se manifestou sobre 2 pontos. O primeiro deles é a questão da inaplicabilidade do regime de ST nas operações em que o fiscal considerou os destinatários como consumidores finais das mercadorias, né? O segundo tópico da defesa que eu vou falar aqui na sustentação foi porque o fiscal, a Herbalife, ela adquire, né, mercadorias do mercado interno e do mercado externo e, posteriormente, ela revende para os seus consultores em outros estados, né? O fiscal ele entendeu que esses consultores eles estavam em situação irregular e, portanto, ele considerou essas operações interestaduais como operações internas e para consumidores finais, né? Só que nessa conceituação do fiscal ele aplicou o regime de ST. Então tem uma primeira incongruência aí, né? Como que eu tributo ST numa operação para consumidor final, né? E isso a decisão de primeira instância foi omissa.
E um outro ponto também sobre o qual a decisão de primeira instância não se manifestou é que nessa mesma operação para consumidor final interna que o fiscal considerou, ele aplicou o MVA ajustado, né? E o MVA ajustado ele só é aplicado em operações interestaduais, né? Tanto que a Herbalife, quando ela adquire do Espírito Santo, ela aplica esse MVA ajustado, mas em operação interna não existe esse MVA ajustado. Então, sobre esses dois pontos que a decisão de primeira instância continuou, né, proferiu a decisão e nada se manifestou. Inclusive, sobre esse segundo aspecto do MVA ajustado, a Herbalife tem contra si também um outro auto de infração, exigindo os mesmos créditos tributários, só que de períodos distintos, né? E o próprio fiscal, inclusive o mesmo fiscal, ele retificou o auto de infração para aplicar o MVA ordinário e não o MVA ajustado, e houve uma expressiva redução do auto. Então, essas são as questões de nulidade, né? Indo para o mérito, né, propriamente dito, né? Então, a primeira discussão e a maior delas diz respeito à importação por encomenda versus importação por conta e ordem, né? O fiscal, ele entendeu, né, por conta de 4 aspectos, que depois a gente vai abordar aqui na sustentação oral, desconsiderar as importações por encomenda da Herbalife e considerar como importação importação por conta e ordem. Né? Só para, enfim, contextualizar, eu acho que todo mundo sabe muito bem a diferença de importação por encomenda e por conta e ordem, mas é só frisar, né, que a importação por encomenda está prevista na Lei Federal 11.281 de 2006, no artigo 11, né, existe um protocolo firmado entre os estados do Espírito Santo e o estado de São Paulo, e nesse protocolo, expressamente, esses dois estados têm que se valer do conceito da legislação federal, né? Portanto, essa lei 11.281. E a importação por encomenda, né, a definição dela é a pessoa jurídica importadora que adquire mercadorias no exterior para revenda a encomendante pré-determinado, né, com recursos próprios da pessoa jurídica importadora. Acho que esse é o aspecto mais importante que diferencia da importação por conta e ordem. E outro ponto também, outra definição, né, que a Lei Federal 11.281 traz, é a questão que o encomendante ele pode ou não interferir na negociação, na operação comercial. Acho que esse aspecto é bem importante para a gente afastar as alegações do fiscal para desqualificar a importação por encomenda. Pois bem, então, né, como disse, o fiscal ele apontou quatro fatos, né, para desqualificar a importação por encomenda da Herbalife. O primeiro deles, então, foi a suposta vinculação societária entre a exportadora e a Herbalife. De fato, a Herbalife Brasil tem um vínculo com a exportadora, no caso a Herbalife estrangeira, mas isso em nenhum momento desqualifica a importação por encomenda, porque a própria Lei 11.281, no artigo 14, ela traz a previsão de observância das regras de transfer price na importação por encomenda. Então, assim, se tem essa regra na própria lei que define importação por encomenda, né, é óbvio que a pessoa pode ser parte vinculada, até porque a transfer price sugere, né, que as partes sejam vinculadas. Né, a Receita Federal tem a solução de consulta 1 de 2012 também, que vinculou a responsabilidade pelas regras de transfer, a parte vinculada, seja o importador, a trade, ou seja o encomendante, no caso Herbalife, e o próprio TIT também tem decisão no sentido de que a vinculação societária não desnatura o contrato de importação por encomenda. Então, esse primeiro aspecto, que foi levantado pelo fiscal, facilmente rebatido, a própria lei, né, que trata de importação por encomenda, prevê a observância às regras de transfer, né? E óbvio que a pessoa jurídica tem que ser vinculada à outra. O segundo aspecto que o fiscal levantou diz respeito à necessidade de aprovação, a suposta necessidade de aprovação das condições gerais de exportação pela Herbalife. Então, no entendimento do fiscal, ele entende que como a Herbalife interfere na negociação, isso não seria uma importação por encomenda, mas volto a dizer, né, a própria lei de importação por encomenda, 11.281, no artigo 11, admite de forma expressa a participação do encomendante nas negociações entre o importador e o exportador. Né? Então, assim, isso está na lei, né? Não tem nada, pelo contrário, né? É permitida a participação do encomendante, né? E isso é óbvio, né? Porque como a Herbalife ela é encomendante daquilo que está sendo importado, ela, né? E os custos serão repassados a ela, é natural que ela interfira na quantidade, né? Que ela negocie o preço, na qualidade dos produtos. Então, esse argumento também não se sustenta.
O terceiro aspecto, né, que foi levantado pelo fiscal diz respeito à à suposta ausência de fixação de preço e de coisa importada, né? Aqui deve ter ocorrido algum descuido do fiscal, porque em relação ao preço, inclusive na folhas 3, 5, 7, cláusula 4ª do contrato, tem uma, né, a cláusula específica de composição do preço. A Herbalife firmou inúmeros aditivos contratuais para prever preços por estado, por exemplo, porque o custo de um estado, dependendo, né, muda do outro. Então, assim, existe cláusula específica em relação ao preço. Em relação à coisa, né, o fiscal ele entende também que não existe uma coisa determinada no contrato, e de fato não existe, porque é um contrato de trato sucessivo, um contrato que foi firmado há muito tempo e prevê a importação de mercadorias, mas as coisas, né, elas são definidas só mediante os pedidos individuais, né? Então, você tem um contrato geral que prevê a importação de determinadas mercadorias e os pedidos são feitos, né, à medida da necessidade da Herbalife. E o quarto ponto, né, e último, que foi levantado pelo fiscal, diz respeito à atribuição de responsabilidade à Herbalife pelo pagamento do transporte, seguro e transfer. Né, bom, transfer a gente já aduziu aqui, da própria lei prevê, atribui a responsabilidade aos ajustes, né? Portanto, se a Herbalife é parte vinculada à Herbalife estrangeira, ela tem que fazer os ajustes necessários na sua base de cálculo do IR da CS, isso está na própria lei. Em relação ao transporte, né, também me parece que houve algum descuido do fiscal, porque tem nas folhas 370 e 372 dos autos, tem o terceiro aditivo contratual que atribui a trading a responsabilidade pela contratação e pelo pagamento do transporte e o repasse desse custo para a Herbalife, né? Em relação ao seguro, o que aconteceu foi que a Herbalife, por questões comerciais, questão de redução de custo, ela eximiu de fato a ser trading do pagamento do seguro, mas ainda assim no contrato tem que, a depender da qualidade, da quantidade de mercadorias importadas, ela pode atribuir sim a responsabilidade pelo pagamento do seguro a trading. Portanto, assim, esses quatro fatos, né, que foram levantados pelo fiscal não se sustentam, né, eles são todos rebatidos de forma veemente mediante a juntada de documentação no recurso. Portanto, fica claro, né, que o contrato firmado pela Herbalife com a Sertrade é uma importação por encomenda, né? E o segundo e último aspecto aqui da sustentação oral diz respeito à desclassificação das operações com os consultores da Herbalife, né? O fiscal ele entendeu, como eu disse, a Herbalife ela importa ou ela adquire no mercado nacional e posteriormente ela vende para os seus revendedores em outros estados, para que esses revendedores vendam para os consumidores finais. O fiscal ele desconsiderou, ele entendeu que esses consultores em outros estados estariam em situação irregular, né? E, portanto, ele considerou essa operação como interna e para consumidor final, né? Que são aqueles dois pontos que trouxe em preliminar de nulidade. Então, ele entendeu que esses revendedores estariam em situação irregular e a decisão de primeira instância, inovando no auto de infração, porque isso não havia sido levantado pelo fiscal, ele entendeu também que a Herbalife não teria comprovado a saída das mercadorias do estado de São Paulo, né? Em relação a esse último ponto, embora não tenha sido objeto do auto de infração, a Herbalife a recorrente fez questão de juntar aos autos todos os conhecimentos de transporte de todas as mercadorias objeto do auto de infração, né, comprovando que as mercadorias de fato saíram e foram recebidas pelos revendedores. E em relação à situação irregular dos consultores, dos revendedores, também isso não se sustenta, né, porque a própria Lei Complementar 87 de 96, ela tem uma previsão expressa no sentido de que pessoas físicas que realizem com habitualidade e intuito comercial operações de circulação de mercadorias são consideradas contribuintes do imposto, né? Isso está no artigo 4º da 87 de 96. Portanto, esses revendedores, eles são sim contribuintes do imposto. Eles não emitem nota justamente porque inúmeros estados, eles têm a previsão de que a nota fiscal que é emitida pela Herbalife, ela pode e deve acobertar o trânsito da mercadoria do revendedor para o consumidor final, né? Isso está no convênio 45 de 99, na cláusula 5ª, e, por exemplo, o estado do Espírito Santo tem uma lei própria definindo e prevendo essa possibilidade. Goiás, por exemplo, tem um termo de acordo,
Além disso, a Herbalife ela tem inscrição como substituta em todos os estados do Brasil, né? Portanto, essa desqualificação dessas operações com esses consultores também não se sustenta. Enfim, tem outros argumentos de defesa que foram deduzidos no recurso e a recorrente espera que seja dado provimento a ele. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alessandro, pela sustentação oral. Então, volta a palavra para o doutor João Silag, o relator. Cumprimento o patrono pela sustentação oral, foi bem objetiva, e vou passar à exposição do meu voto, que infelizmente é extenso, porque o recurso também traz uma série de argumentações. Então, inicialmente, entendo não prosperar a alegação de nulidade do auto de infração, uma vez que eu verifico que não se encontram erros na descrição das infrações, nem na determinação da matéria tributável, e todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN se encontram presentes, de forma que eu não acolho a preliminar de nulidade do auto de infração. Com relação à nulidade alegada da decisão recorrida, porque o julgamento de primeira instância teria deixado de apreciar novamente todas as alegações produzidas pela parte, eu entendo que, da leitura da decisão, que foram examinadas todas as alegações trazidas e também examinadas adequadamente todas as provas, e de forma que a decisão se encontra adequadamente fundamentada, e também não acolho a nulidade alegada da decisão recorrida. Entendo também que não há que se falar em compensação de eventual saldo credor do contribuinte com os valores exigidos pelo fisco por meio do presente auto, uma vez que, como é se diz, o crédito é um direito do contribuinte que pode ser exercido apenas por este, e observando os requisitos previstos em lei. E de qualquer forma, o artigo 93 da Lei do Contencioso dispõe que as questões relativas a pedidos de compensação ou restituição de tributos e demais receitas não se compreendem nas competências das delegacias tributárias de julgamento e nem desse tribunal. Bom, então, ingresso no exame do mérito, inicialmente com relação ao recurso ordinário. As infrações dos itens 1 e 2 decorrem de operações de importação realizadas pelo contribuinte, pretensamente na modalidade sob encomenda, tendo o fisco apurado que se tratam de importações por conta e ordem. A autuada alega realizar compras no mercado interno e importações para a posterior comercialização dos produtos diretamente aos consultores, independentes da Herbalife, os quais promoveriam as vendas aos consumidores finais, além de, em alguns casos, efetuar a transferência interestadual a filiais para aquisição pelos consultores para a posterior revenda. A recorrente sustenta que a empresa Fair Trading, por ela contratada, seria a real importadora e responsável pelo pagamento do imposto, por ter realizado o fato gerador do imposto do ICMS ao promover a operação de importação e o desembaraço aduaneiro. A empresa de trading, localizada no estado do Espírito Santo, seria adquirente e destinatária das mercadorias, sendo o ICMS devido ao estado capixaba. A autuada não estaria diretamente relacionada com a operação de importação, uma vez que receberia as mercadorias importadas após a internalização dessas por meio de operação interestadual. No entanto, tais alegações não encontram fundamento no conjunto probatório acostado aos autos. Extrai-se do relatório circunstanciado, e vou destacar apenas alguns pontos, no item 3 do relatório circunstanciado, a empresa Herbalife International do Brasil Limitada, com sede em São Paulo, tem como sócios a Herbalife International Incorporated, com sede em Los Angeles, e a Herbalife International of America, também com sede em Los Angeles, sendo que a primeira tem 99,99% das cotas e a segunda as cotas remanescentes. E no item 5, a empresa comercializa apenas produtos da marca Herbalife, cuja titularidade é da empresa Herbalife International, que cedeu gratuitamente, a título precário, a licença de uso da marca em território brasileiro à Herbalife brasileira, ora autuada. Resta claro que os produtos importados foram desenvolvidos pela Herbalife International Incorporated,
para serem importados pela recorrente e comercializados em território nacional. Constata-se que todos os elementos pertinentes à operação, consistentes em qualidade dos produtos, preço, quantidade, condições das exportações e outros, foram determinados pela Herbalife sediada no exterior. Deve ser salientado que as formulações dos produtos constituem propriedade intelectual e segredo industrial do grupo Herbalife no exterior. É inequívoco que a empresa Sertrading realizou apenas as atividades intermediárias relativas às operações de importação objeto deste auto, que compreendem desembaraço aduaneiro, armazenagem, transporte e câmbio. Trata-se, portanto, de operação de importação na modalidade por conta e ordem de terceiros, tendo como adquirente dos produtos a autuada. O fulcro da matéria é a determinação do destinatário das mercadorias importadas, se a empresa Sertrading, sediada no estado do Espírito Santo, ou a adquirente das mercadorias, localizada no estado de São Paulo. O relatório circunstanciado pontua ainda em seu item 40 que as mercadorias importadas foram diretamente remetidas do porto, do local do desembaraço, do armazém alfandegado ou do armazém geral, localizados no estado do Espírito Santo, para o estabelecimento da Herbalife Brasil, localizado em São Paulo, não tendo transitado pelo estabelecimento da Sertrading. O dispositivo constitucional do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A, ao determinar como contribuinte do ICMS decorrente de importação o estabelecimento do destinatário da mercadoria, está se referindo ao destino físico da mercadoria, em consonância com a sistemática do ICMS, a qual utiliza o conceito de mercadoria em sua acepção física. Portanto, conforme o ordenamento, o ICMS relativo a produtos importados e desembaraçados em outro estado, cuja destinação física é o estado de São Paulo, compete ao erário paulista. Verifica-se que os procedimentos relativos às operações de importação das mercadorias foram realizados pela empresa intermediária Sertrading, localizada no Espírito Santo. As mercadorias importadas foram desembaraçadas no território capixaba, tendo como destinação física o estado de São Paulo, onde se localiza o estabelecimento destinatário das mercadorias importadas e real adquirente destas. Assim, conforme determina o artigo 36, inciso 1, a linha F do regulamento do ICMS, o sujeito ativo da relação tributária é o estado de São Paulo. O referido dispositivo determina que, para a cobrança do ICMS, o local da operação, tratando-se de mercadoria ou bem, é o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem importados do exterior e desembaraçados. O destinatário da mercadoria é o seu adquirente, aquele que tem o ânimo de adquirir a mercadoria e figura em um dos polos do negócio jurídico da importação, ainda que esta seja efetuada por intermédio de terceiro. No caso presente, as operações de importação foram realizadas por terceiro, empresa importadora, a denominada Trading Company, Sertrading Limitada, localizada no Espírito Santo. Em seguida, eu faço que não é necessário gastar tempo a respeito, faço uma distinção entre a operação de importação por conta e ordem e operação de importação na modalidade por encomenda, e digo que constata-se a partir da documentação carreada aos autos que as mercadorias importadas não transitaram do porto de desembarque até o estabelecimento da importadora, localizado em outro estado, ou seja, nunca entraram efetivamente no estabelecimento da importadora. A empresa importadora não efetuou as operações de importação com a finalidade de adquirir as mercadorias para si própria, para depois comercializá-las ou industrializá-las. Atuou apenas como prestadora de serviços, intermediária, com a finalidade de viabilizar os trâmites aduaneiros necessários à internalização das mercadorias no Estado paulista. Em conformidade com a legislação, é contribuinte do ICMS importação aquele que promover a entrada de mercadorias importadas do exterior, considerado adquirente, ainda que em nome de terceiros. O imposto é devido ao estado em que se localiza o estabelecimento do adquirente. As declarações de importação apresentam, em atendimento ao disposto no artigo 5º da Instrução Normativa da Receita Federal, número 1937, de 2020, o nome da adquirente da mercadoria, que é a Herbalife International do Brasil, Limitada, e o seu respectivo CNPJ, conforme as folhas 114.894, 114.916 e outras. Destaca-se que ainda o recente entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que fixou a tese jurídica referente ao tema 520 da sistemática da repercussão geral, cuja ementa diz que
a tese que diz o seguinte, abre aspas, o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre a mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio, fecha aspas. E já na vigência do referido posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a consultoria tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo emitiu norma sobre a matéria por meio da resposta à consulta número 22.690 de 2020, que eu reproduzo no voto, e destaco apenas 2 parágrafos, os itens 22 e 23 da resposta. No caso, está se referindo ao caso concreto examinado, mas que se estende aos casos da espécie, como aquele que se examina no presente processo. Diz o seguinte, entendemos que, embora o estabelecimento importador esteja localizado no estado de Rondônia, ao desembaraçar mercadoria em outra unidade da federação e destiná-la diretamente, em virtude de uma subsequente operação de venda, a estabelecimento do destinatário final, também localizado em outro estado, no caso São Paulo, o importador está agindo tão somente nesta unidade da federação, como se deslocasse seu estabelecimento para o local em que está realizando a segunda operação. Assim, neste caso específico, considera-se que tanto a operação de importação quanto a subsequente operação de venda ocorre no Estado de São Paulo, sujeito ativo do imposto nesta hipótese. Assim, partilho do entendimento da Fazenda Estadual de que, na ausência de fatos geradores ocorridos nos estados em que se encontram os importadores, tendo ocorrido a circulação de mercadoria apenas no Estado de São Paulo, este é o sujeito ativo do imposto. Então, feitas estas considerações com relação à modalidade da importação, que eu entendo que sob a qual ocorreram as importações, eu examino os itens 1 e 2 do auto de infração. Então, com relação ao item 1, a entrada de mercadoria importada por conta e ordem de terceiros em estabelecimento de adquirente paulista, em conformidade com o artigo 61 do regulamento, o adquirente poderá acreditar-se do ICMS pago na importação, desde que tenha comprovante de que o recolhimento do imposto foi feito a favor do Estado de São Paulo. E no caso tratado no item 1 do auto de infração, o contribuinte deixou de emitir a nota fiscal nos termos do artigo 136, inciso 1, a linha F, com respectivo recolhimento do imposto ao Estado de São Paulo. Assim, não poderia a autuada ter se aproveitado dos créditos do ICMS, tendo desatendido a regra da não cumulatividade do imposto. Portanto, entendo procedente a acusação indicada no item 1. Com relação à infração objeto do item 2, que decorre igualmente do fato de a autuada ter efetuado importações na modalidade por conta e ordem, embora simulando tratar-se de importações por encomenda, em que pese as mercadorias importadas sujeitarem-se ao regime de substituição tributária, o contribuinte adquirente deixou de promover a retenção do ICMS-ST relativo às operações subsequentes, no momento de saída das mercadorias. Com esta conduta, o contribuinte descumpriu o disposto nos artigos 313-A, 313-E, G, K, W e 313-Z1, e também 36, 41 e 42 do regulamento do ICMS. Improcedente a argumentação da autuada de que, tendo as operações de importação ocorrido por encomenda, sendo importadora a empresa Set Trading, teria recolhido o ICMS antecipado na entrada das mercadorias em território paulista, conforme o artigo 426-A do regulamento, e assim não teria que recolher o imposto nas saídas internas subsequentes. Conforme já esclarecido, as importações se deram na modalidade por conta e ordem, tendo a autuada adquirido as mercadorias por importação do exterior, não sendo aplicada a regra prevista no artigo 426-A. Não prosperam as alegações de que as mercadorias foram adquiridas em operações internas da Set Trading. Os contratos firmados entre a autuada e a Set Trading não comprovam que as importações ocorreram na modalidade por encomenda. Conforme bem analisado no relatório circunstanciado, as folhas 9, estes não identificam o produto importado, a qualidade, o preço, a quantidade, que eram definidos posteriormente pela Herbalife, real adquirente. Tais elementos são essenciais para a configuração do contrato de compra e venda, conforme estabelece o direito civil. Está claro que o instrumento particular de compra e venda de mercadorias importadas por encomenda, celebrado entre a Herbalife e a Set Trading, que não apresenta requisitos essenciais de um contrato de compra e venda,
não descaracteriza todas as provas presentes nos autos que indicam as operações de importação terem ocorrido por conta e ordem. Ademais, não podem as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos serem opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, conforme o artigo 123 do CTN. Como argumento de reforço, já trazido pelo agente fiscal autuante e pela da outra representação fiscal, não se sustenta a alegação de que as importações teriam ocorrido por encomenda, considerando-se que todas elas referem-se a mercadorias provenientes da Herbalife International e adquiridas pela Herbalife International Brasil. Eu pergunto, qual seria a justificativa para as operações necessitarem de um terceiro importador, que adquirisse as mercadorias da matriz americana para depois revendê-las na filial brasileira? Não há provas nos autos de que a Asset Trading houvesse agido como adquirente das mercadorias importadas e, posteriormente, como vendedora destas para a Herbalife International Brasil. Assim, diante de todas as provas e evidências presentes nos autos, entendo procedente também o item 2 do auto de infração. Com relação ao item 3, constata-se que uma parcela expressiva das vendas realizadas pela autuada no período examinado destinou-se a pessoas físicas não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS, em qualquer unidade da federação. E conforme o relatório circunstanciado às folhas 10, a autuada declarou que os destinatários pessoas físicas, ainda que não inscritas, são contribuintes do ICMS, tendo em vista que as aquisições são realizadas com o objetivo de posterior revenda. A infração decorre da falta de inscrição estadual dos destinatários das mercadorias, pessoas físicas, na qualidade de consultores independentes da Herbalife, não sendo possível determinar-se se as mercadorias foram entregues aos destinatários consignados. Assim, o fisco presumiu, com esteio na legislação de regência, que referidas operações foram internas. E os destinatários das mercadorias, situados no estado de São Paulo e em outros estados, encontram-se em situação cadastral irregular, fato reconhecido pela autuada. Ao deixar de verificar a regularidade das pessoas físicas destinatárias, alegando que o cumprimento dessas obrigações acessórias seria impraticável, o contribuinte descumpriu também o disposto no artigo 28 do regulamento. E não tendo sido comprovada a entrega efetiva das mercadorias aos destinatários consignados nas notas fiscais, presumem-se internas as operações, aplicando-se as disposições do artigo 36, inciso 1, parágrafo 4º do regulamento do ICMS. E não prospera também a alegação de que os consultores independentes da Herbalife, por serem revendedores da empresa, na condição de pessoas físicas, prescindiriam de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, considerando-se que os mesmos realizavam operações de circulação de mercadorias com habitualidade e intuito comercial, deveriam estar inscritos no cadastro do ICMS, conforme previsto no artigo 19 do regulamento do ICMS. E acrescenta-se que os referidos consultores também não possuíam inscrição no CNPJ. Eu entendo despiciendo o argumento de que as pessoas físicas dos consultores seriam contribuintes do ICMS, dispensadas do cumprimento de deveres instrumentais nos estados de destino, não se encontrando, portanto, em situação irregular. Salienta-se que a legislação de outras unidades federativas não vincula o Estado de São Paulo, nem afasta a aplicação da legislação paulista, a qual a autuada e as operações por ela praticadas se sujeitam. E, de qualquer forma, a autuada não apresentou documentos que comprovassem a eventual dispensa da inscrição estadual dos destinatários pessoas físicas pelos respectivos estados e pela União. E também não procede o argumento de que o fisco teria considerado os consultores independentes como consumidores finais, aplicando o tratamento de operações internas para exigir o ICMS-ST, presumindo simultaneamente fatos geradores subsequentes. Não se encontra menção à condição de consumidor final dos aludidos consultores na acusação fiscal, tampouco no relatório circunstanciado. Salienta-se que, ainda que os adquirentes das mercadorias, os consultores independentes, pessoas físicas, houvessem adquirido as mercadorias para revenda, o fizeram em situação irregular. Portanto, se as pessoas físicas receberam as mercadorias para consumo final ou para revenda, em qualquer hipótese, deverá ser aplicada a alíquota interna. Observa-se que os documentos auxiliares de conhecimento de transporte, as folhas 25.728 e seguintes,
que a autuada afirma ter juntado para provar entregas de mercadorias a pessoas físicas localizadas em outros estados foram emitidos em janeiro de 2014, enquanto que a acusação compreende o período de fevereiro a dezembro de 2014. Portanto, referidos documentos não guardam correspondência com as operações examinadas no auto de infração. E resta incontroverso que as operações realizadas de forma irregular, ao arrepio da lei, incorrem na infração apontada no item 3, sendo irrelevante a apresentação dos referidos documentos auxiliares de conhecimento de transporte. E salienta-se que os valores exigidos no presente auto foram calculados para cada operação, conforme detalhadamente explicado as folhas 18 e 19 do relatório circunstanciado. E também não cabe razão à autuada ao aduzir que seria indevida a utilização da margem de valor agregado ajustada para as operações internas, porque essa se limitaria às operações interestaduais em que a saída interna fosse tributada com alíquota superior à alíquota interestadual. E, nesse sentido, já a portaria CAT 112 de 2012, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, já dispõe como, inclusive, a forma que deve ser utilizada para o cálculo do IVA ST ajustado e da margem. A interessada ainda se insurge contra a aplicação do regime de substituição tributária aos produtos classificados na NCM 1806-9000, tratando-se do produto 1417BR, descrito pela empresa como SKU 1417BR, suplemento proteico para atletas, sabor chocolate, caixa contendo 6 potes de 1.010 gramas cada, da marca Herbalife. O contribuinte entende que a mercadoria deveria ser classificada na NCM 1806-9000, uma vez que a embalagem indica peso superior a 1 kg, não sendo sujeita assim ao regime da ST. Entretanto, a autuada reconhece que produto similar com sabor de baunilha se encontra sujeito ao regime da substituição tributária, não importando o peso indicado na embalagem. Depreende-se que o regime de ST está vinculado à classificação do produto 1417BR como achocolatado, NCM 1806-9030 ou como complemento alimentar na NCM 2106-9030. Destaca-se que o contribuinte não trouxe provas para corroborar a classificação por ele adotada, embora tenha sido notificado a fazê-lo. Na notificação número 2, de 13 de outubro de 2015, tem 3 anexa ao auto de infração. O fisco considerou o produto como complemento alimentar, sendo irrelevante o sabor, uma vez que, pela descrição fornecida pela própria autuada, não se trata de achocolatado, mas de suplemento proteico para atletas. A essência do produto, conforme se verifica na sua apresentação aos consumidores, é a de suplemento proteico, apresentado com sabor artificial de chocolate, o que não descaracteriza a sua natureza e finalidade. Desta forma, a classificação correta corresponde à posição NCM 2106-9030, complemento alimentar, encontrando-se o produto sujeito ao regime de substituição tributária, diversamente do afirmado pelo contribuinte. Assim, considero também o item 3 procedente. O item 4 do auto de infração cuida do creditamento indevido do imposto mediante lançamentos a título de outros créditos no livro registro de apuração do ICMS, não tendo sido comprovada a origem dos créditos, apesar de o contribuinte ter sido notificado para tanto. O contribuinte não apresentou documentos que suportassem os lançamentos efetuados a título de outros créditos, deixando de comprovar o seu direito ao crédito apropriado, o que implicou na correta glosa desses créditos. Conforme já havia sido pontuado no relatório circunstanciado, as folhas 19 a 21, o contribuinte pode realizar o ressarcimento do ICMS relativo à operação própria, nos termos do artigo 271 do regulamento, quanto ao recebimento de mercadorias com ICMS-ST retido ou quando o ICMS é retido antecipadamente na entrada, conforme o artigo 426-A do regulamento. Entretanto, no presente caso, em que diversas operações de saída se referem a mercadorias importadas via Espírito Santo, com interveniência da Set Trading, a tributação da operação própria e, eventualmente, da operação subsequente deveria ter ocorrido no momento da operação de saída. Portanto, não há previsão para o ressarcimento do imposto retido regularmente em momento anterior. Irregular também o crédito, uma vez que diversas das operações tiveram como destinatário indicado pessoa física não inscrita no cadastro de contribuintes do ICMS nem no CNPJ, e ainda assim a autuada utilizou a alíquota interestadual
de 4%, 7% ou 12% sobre a base de cálculo para calcular o valor do ICMS próprio devido ao Estado de São Paulo, quando deveria ter aplicado a alíquota interna, que em regra é de 18%. A autuada reconheceu o cometimento da infração ao declarar, em atendimento à notificação de 9 de outubro de 2015, que os valores relativos ao ressarcimento informados nas dias de abril a novembro de 2013 haviam sido lançados por equívoco, somados aos valores de ressarcimento do ICMS-ST. Reconheceu ainda ter se equivocado nos cálculos, tendo informado valores inferiores aos que deveriam ter sido registrados. Já o ressarcimento do ICMS-ST retido pode ser realizado referente ao fato gerador presumido não realizado, quando o contribuinte receber mercadoria com ICMS-ST retido ou na hipótese de recolher o ICMS-ST antecipadamente na entrada, por ocasião da saída, antecipadamente na entrada e por ocasião da saída não se vislumbrar a ocorrência do fato gerador presumido. E, não obstante, no caso dos autos, em que diversas operações de saída se referem a mercadorias importadas via Espírito Santo, com interveniência da Set Trading, a tributação da operação própria e, eventualmente, da operação subsequente deveria ter ocorrido no momento da operação de saída. Portanto, não há previsão para o ressarcimento do imposto retido regularmente em momento anterior. E observa-se que na retenção do ICMS relativo às operações subsequentes, este valor foi retido irregularmente em favor do Estado do destinatário, em vez de a favor do Estado de São Paulo, como disciplina a legislação. E também, neste caso, a autuada reconheceu o cometimento da infração ao declarar em atendimento à notificação de 9 de outubro de 2015 que os valores relativos ao ressarcimento do ICMS-ST, informados nas dias de abril a novembro de 2013, haviam sido lançados por equívoco, somados aos valores de ressarcimento do ICMS próprio. E reconheceu ainda ter se equivocado nos cálculos, informando valores inferiores aos que deveriam ter sido registrados. A autuada alega que, durante a fiscalização, teria apontado inconsistências entre o livro Registro de Apuração e as GIAs, requerendo autorização ao posto fiscal para promover o processamento de GIAs substitutivas, não tendo obtido resposta. Sobre a questão, o agente fiscal autuante já havia se manifestado, as folhas 115.127 e 128, declarando, abre aspas, que os sucessivos e reiterados pedidos de retificação das GIAs não resultaram no alinhamento entre os valores declarados nas GIAs e os valores escriturados nos livros. Desta divergência entre livros e GIAs resulta a infração, fecha aspas. Destaca-se que o crédito irregularmente efetuado pelo contribuinte não teria sido corrigido simplesmente pela retificação das GIAs, desacompanhado do pagamento integral dos valores apurados. De qualquer forma, tais medidas corretivas deveriam ter sido efetuadas anteriormente ao início dos trabalhos de fiscalização, conforme o artigo 138 do CTN. E não prospera, portanto, o pedido de diligência para que o fisco apure os valores constantes das GIAs substitutivas apresentadas e não processadas, conforme já manifestado pelo agente fiscal, que explicitou o não cabimento destas para a correção das infrações apuradas. E não prospera também a alegação de que o fisco considerou apenas os valores lançados no livro Registro de Apuração pelo contribuinte. Diversamente do alegado, não se trata de mero descumprimento de obrigações acessórias, mas de lançamentos realizados no livro Registro de Apuração a título de outros créditos e sem suporte em documentos. O contribuinte deixou de observar os requisitos do artigo 61 do regulamento para exercer o seu direito ao crédito do imposto. E é despicienda a alegação de que a glosa dos créditos não diferenciou os créditos referentes ao ressarcimento do ICMS próprio daqueles relativos ao ICMS-ST. O fundamento para a glosa, em ambos os casos, foi o mesmo, conforme descrito no relato da infração apontada no item 4 e no relatório circunstanciado. Foi o creditamento indevido do imposto sem a obrigatória comprovação documental. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Portanto, entendo plenamente caracterizada também a infração indicada no item 4 do auto. E a última infração, a do item 5, trata da elaboração e entrega de GIAs com indicação incorreta das informações econômico-fiscais, referentes aos campos de apuração do imposto, informando nas GIAs valores distintos dos escriturados e lançados nos respectivos livros Registro de Apuração. A autuada alega ter promovido a retificação das GIAs por meio de entrega de GIAs substitutivas. Entretanto, conforme já esclarecido pelo agente fiscal,
as guias substitutivas submetidas não refletiram os valores informados na sua escrita fiscal. Acrescenta-se que o contribuinte pretendeu, sem abrigo na legislação, utilizar-se da entrega de guias substitutivas para sanear falhas existentes em sua escrita fiscal, as quais deveriam ter sido objeto de reconstituição, observando-se o disposto no artigo 226 do regulamento. Conforme já examinado pelo fisco, as irregularidades encontradas na escrita fiscal não se constituem apenas em erros de fato ou omissões verificadas no preenchimento das guias, que pudessem ser retificadas pela simples entrega de guias substitutivas. E, além do mais, o agente fiscal atuante já havia declarado que os valores constantes das guias substitutivas eram inexatos, inviabilizando qualquer discussão sobre a validade destas. Portanto, é também procedente a infração referente ao item 5 do auto. E não prospera a alegação de que a penalidade aplicada ao item 5 estaria absorvida por aquela aplicada no item 6, uma vez que não existe uma sexta acusação, existe o item 6 no presente auto de infração. E nem se haveria de discutir a eventual absorção da penalidade aplicada ao item 5 por aquela aplicada ao item 4, uma vez que se tratam de infrações independentes, de natureza distinta e totalmente diversas. Quanto ao recurso de ofício, que tem por objeto a redução dos créditos exigidos nos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 4.1 e 4.2 do DDF, trata das respectivas multas e juros. Então, essa medida foi a redução do crédito referente a esses subitens foi motivada pela existência de saldo credor do imposto, que altera o início da incidência dos juros e da atualização da base de cálculo para a aplicação da multa. Eu entendo que a decisão de primeira instância promoveu corretamente as referidas reduções, as folhas 115, 487 e 488, conforme o rascunho do DDF elaborado pelo agente fiscal, em atendimento à diligência determinada pelo julgador de primeira instância. E a redução de crédito foi efetuada com fundamento no artigo 96, inciso 1, a linha C, da Lei 6.374, de 89. Assim, diante de todo exposto, eu conheço de ambos os recursos, recurso ordinário e recurso de ofício, e nego o provimento a ambos, mantendo integralmente a decisão recorrida. É como voto. Obrigado, Dr. Silag, pela leitura do voto. A palavra está aberta a todos os integrantes da Câmara para debates. Peço, por favor, que o Dr. Silag registre só o voto para a gente poder tirar alguma dúvida. Mas os debates estão abertos. Presidente. Pois não, doutor. Cumprimento o Dr. Silag pelo detalhado voto. Eu convenço-me, né, como se convenceu o relator, de que não é crível, né, que a operação, como justificado pela recorrente, tivesse esse propósito negocial de compra e posterior venda de mercadorias, né? Em tempo, de acordo com a nova jurisprudência do STF, conforme já dito pelo Dr. Silag, tema 520, a entrada física da mercadoria no estabelecimento do adquirente, importador, não é mais critério principal para a definição do aspecto pessoal do ICMS importação, sendo necessário identificar o destinatário legal, né, o destinatário jurídico dessa operação, que frise-se, penso mesmo ser a recorrente, conforme já restou muito bem delineado no voto de relatoria. Então, assim, com relação a esse ponto, eu concordo com o Dr. Silag, de modo que o acompanharei. Obrigado, doutor Ítalo. Eu também faço algumas observações pelas quais eu concordo com o Dr. Silag no item 1, e aí isso acaba tendo uma consequência nos demais itens. E aproveito para tirar uma dúvida, Dr. Silag. Não há contrato de câmbio juntado nos autos, né, dessas operações? Porque eu vi que as DIs estão em nomes da recorrente. O contrato com a trading ele é genérico, ele não diz mercadorias específicas, né? O que acho que só isso já afastaria a alegação que é encomenda. E eu acho que a ausência de contrato de câmbio só confirma tudo isso. Sinceramente, eu acho que não há, mas eu não posso afirmar, eu teria que... Eu dei uma procurada aqui, não achei. Doutor Alessandro poderia esclarecer isso para a gente? Só se tem ou não o contrato de câmbio?
Oi, doutor Paulo. Tem sim, foi juntado. Sim. Foram juntados contratos de câmbio. Vou dar uma olhada aqui, mas como eu falei, essas outras características já me convenceriam a acompanhar o Dr. Silag. Se vocês puderem esperar só um minutinho, eu vou dar uma olhada aqui de novo aqui nos contratos de câmbio, só para tirar as dúvidas, e enquanto isso eu deixo a palavra aberta aí para qualquer observação ou debate. Doutor Paulo, se o senhor me permitir, a DOC 2 da impugnação a gente juntou por amostragem, tá? E todos os documentos relativos ao processo de importação, tudo em nome da Trading, que naturalmente corrobora a importação por encomenda, né? Perfeito, obrigado, doutor Alessandro. Peço desculpas pela demora aqui, acho que os arquivos são bem grandes, está demorando para baixar aqui. Doutor Alessandro, o senhor sabe me dizer se é um contrato por operação de câmbio ou é um contrato genérico igual o contrato com a Sertrading? Tá no mudo, desculpa. Doutor, é por operação, mas a gente juntou por amostragem. Ah. Mas é por operação, sim. Eu de qualquer forma, tendo em vista aí o contrato da Trading e as DIs, eu vou, nesse caso, comprar o Dr. Silag. Questiono se alguém tem mais alguma observação ou debate, ou se eu posso encerrar os debates. Então, encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, encerro a votação. Então, doutor Alessandro, o voto do doutor João Carlos Silag foi acompanhado à unanimidade, no sentido de conhecer o recurso ordinário e negar provimento, e conhecer o recurso de ofício e negar provimento. Assim, eu encerro o julgamento do caso Herbalife International do Brasil Limitada, agradecendo a presença no dia de hoje. Obrigado, doutores. Bom dia. Bom dia. Vamos para o próximo processo da pauta. É do autuado Companhia Brasileira de Distribuição, 415-483 é o número do AIN.
Um recurso ordinário, relatoria da doutora Heloísa, com pedido de sustentação oral pela doutora Gabriela Peliciotti Lins, que já se encontra aqui presente. Bom dia, doutora Gabriela. Bom dia a todos. Eu passo a palavra, então, à doutora Heloísa para a leitura do relatório e depois a gente parte para a sustentação oral. Bom dia a todos. Trata-se do processo autuado da Companhia Brasileira de Distribuição, que contempla uma única infração, que acreditou-se indevidamente do ICMS-ST, mediante lançamento de valores a crédito no campo 57, outros créditos da GIA, a título de complementação de ressarcimento, no entendimento do autor do feito, em um valor superior ao apresentado no memorial de cálculo pelo contribuinte e aceito pelo fisco. Devidamente notificado e renotificado a comprovar e demonstrar detalhadamente o cálculo realizado, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do crédito. Em relação aos incidentes processuais, aqui eu destaco que houve uma conversão de julgamento em diligência pela julgadora fiscal para análise de planilhas acostadas à defesa, que não foram consideradas suficientes naquela ocasião pelo autor do feito para legitimar o crédito. E após isso, a recorrente apresentou uma petição, reforçando seus argumentos de defesa e, posteriormente, anexando um termo de anexação de mídia apresentado ao posto fiscal de Osasco, em que entregou uma mídia com os arquivos da portaria CAT 17. A despeito disso, a julgadora fiscal proferiu decisão considerando as acusações procedentes e mantendo a exigência. Ato contínuo, houve interposição de recurso ordinário pelo contribuinte, com diversas alegações, e a representação fiscal, antes de proferir o seu parecer em recurso ordinário, converteu o feito em diligência ao AFRE autuante para manifestação acerca justamente desses arquivos que o contribuinte apresentou ainda antes da defesa. Então, em cumprimento à diligência, o autor do feito entendeu que houve comprovação de parte do crédito, boa parte do crédito, remanescendo um pequeno montante não justificado, e um outro montante mais significativo relativo a uma pretensa atualização monetária dos créditos lançados pelo contribuinte. Depois disso, a representação fiscal apresenta seu parecer pugnando pelo não provimento do recurso ordinário. Essa é a síntese do relatório. Obrigado, doutora Heloísa. Passo a palavra, então, à doutora Gabriela para a sustentação oral. Muito obrigada, bom dia a todos aqui da Câmara, ilustríssima relatora. Serei bem breve, quero apenas jogar luz para os pontos importantes desse processo, principalmente da realização da diligência e todos os documentos que foram juntados para corroborar o crédito do contribuinte. Então, lembrando que trata de uma autuação do vultuoso montante de R$ 27.105.000, 896 reais, isso o valor histórico, por conta de glosa de crédito, assim como já adiantado pela ilustríssima relatora. E aí, na defesa, a recorrente ela demonstrou que a decadência parcial com relação ao mês de maio de 2013, nulidade no lançamento, vez que o relatório circunstanciado das folhas 57 e 59 não esclareceu qual teria sido o motivo pelo qual somente o valor de 6 milhões havia sido homologado, né, do pedido total de 14 milhões e alguns quebrados, sendo que a glosa, que é o valor principal da autuação, é de R$ 7.899.000. E aí a necessidade do reconhecimento integral desse crédito pleiteado. Aí, além disso, mostrou que é necessário o reconhecimento da atualização desses créditos a ser restituídos, glosados indevidamente. E, por conta disso, ao receber a defesa administrativa, o delegado da DTJ, ele entendeu que tinha que converter o julgamento em diligência para manifestação acerca das planilhas juntadas às folhas 317 e 320.
Em resposta a essa diligência, a DTJ, a Douta Fiscalização, ela elaborou uma manifestação, que é a manifestação de folhas 336 e 337, que realizou algumas afirmações. Ela reconheceu que o crédito de lançamento realizado na GIA, no campo 57, objeto da autuação, ele se refere a valores a título de DIFAL recolhido a maior pela recorrente e que essa metodologia ela está disposta na portaria CAT. Esse crédito de DIFAL recolhido a maior, ele foi homologado pela fiscalização no período referente a janeiro de 2009 e dezembro de 2012, no valor de 6.479.000. E aí o valor total da glosa, que é 7.899.000, a partir dessa manifestação, 3.125.000 havia sido homologado, que é na verdade, que fez a glosa, o que ficou faltando, que é um valor de 3.125.000, que é de janeiro a dezembro, que não teria sido suficiente a partir das planilhas juntadas pela recorrente, que na primeira mídia juntada, o seu direito. E aí, além disso, falou que a atualização monetária não seria devida e tudo mais. E aí, muito embora no cumprimento dessa diligência fossem analisados partes dos documentos não foram analisados. Se tivessem sido analisados, veriam que também o período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013 teria direito ao crédito ao contribuinte. E aí vale relembrar que a recorrente, ela entendeu que as inovações das motivações da fiscalização nesse relatório, por si só, eles causariam anulidade na autuação, porque elas constituem a mudança do critério jurídico originalmente adotado pela lavratura da infração. E aí, além disso, superado esse ponto, a recorrente, ela entende que as inovações apresentadas nas manifestações de 336 e 337, elas podem auxiliar a melhor delimitar a lide e, por conseguinte, a apreciação dessa Câmara. Nesse contexto, então, lembrando que a fiscalização, ela homologou integralmente os valores lançados na GIA a título de DIFAL de janeiro a dezembro de 2012, que dizem respeito ao valor de 6.400.000 reais. E, ao fazer isso, a fiscalização reconhece o direito a que faz jus a recorrente de reaver os valores pagos indevidamente maior por causa em decorrência, né, da sistemática do cálculo da portaria, da portaria CAT 17, que também esse problema da análise de ressarcimento de DIFAL na portaria CAT 17, que não comporta, o sistema não comporta a metodologia de cálculos, foi objeto de resposta à consulta 9.234 de 2016. E aí, ao reconhecer esse direito e reconhecer que o sistema da portaria CAT não comporta o cálculo, deve ser, sim, aplicada a correção monetária a que faz jus de ressarcimento, uma vez que essa metodologia impede o aproveitamento integral do valor do imposto que faz jus. E aí também deve ser reconhecido o valor de 4.769.000, que dizem respeito à correção desse valor indevidamente glosado. E aí, quanto à parcela de 3.125.619.000, que dizem respeito ao período de janeiro a dezembro de 2013, torna-se incontroverso também que faz jus à devolução desse DIFAL recolhido a maior. E aí, para corroborar sua boa-fé, depois dessa diligência, a recorrente ela trouxe aos autos todos os arquivos que se referem à portaria CAT, modelo 1, modelo 3, em mídia eletrônica, realizada após a diligência levada a feito. E aí, na sua defesa, a recorrente ela apontou a necessidade do reconhecimento do transcurso decadencial, né, de períodos anteriores a maio de 2013, que eu não vou me debruçar, porque sei o posicionamento desse tribunal administrativo, mas que também o período de janeiro a dezembro de 2013 deve ser analisado, assim como foi analisado na diligência, para, da mesma forma que foi reconhecido o período anterior a dezembro de 2012, seja reconhecido esse período de janeiro a dezembro de 2013. Então, só para fechar, todo o exposto, então, de um total de pedidos de 14.378.000 de crédito,
de ressarcimento de operações com DIFAL, houve uma glosa de CMS no valor de 7.899.000. Em diligência, foi reconhecido o período de janeiro a dezembro de 2012, no valor de R$ 6.479.316. Não foi analisado o período de 2013, de janeiro a dezembro de 2013, contudo, após a realização da diligência em seu recurso ordinário, em uma petição apartada também, foram julgadas mídias físicas que corroboram também o direito da recorrente que devem ser analisados, além do direito também de correção monetária desses créditos indevidamente glosados porque o sistema da portaria CAT da Cefaz São Paulo não consegue computar os cálculos do crédito da recorrente. É isso, por isso pleiteamos por uma nova diligência ou o provimento do recurso ordinário. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gabriela, pela sustentação oral. Passo a palavra à doutora Heloísa, relatora. Eu cumprimento a doutora patrona pela realização da sustentação oral e passo a leitura do voto a partir do parágrafo 16. Iniciando-se a análise do recurso ordinário pela alegação de decadência, observe que a controvérsia acerca da regra para a contagem do prazo decadencial das infrações relativas ao crédito do imposto estou dirimida pela súmula 9 deste TIT. Não merece prosperar o argumento de que, pelo fato do ICMS tratar-se de imposto apurado mensalmente, o prazo decadencial teria início no segundo mês subsequente ao fato gerador, já que este representaria o primeiro dia do exercício seguinte à data da entrega da GIA. As remissões ao termo exercício no CTN não permitem tal interpretação, na medida em que, por diversas vezes, utiliza-se a expressão exercício financeiro, definido no artigo 34 da Lei 4.320, de 64, que estatui normas gerais de direito financeiro como período coincidente com o ano civil. A corroborar essa assertiva, destaca o artigo 104 do CTN, que traduz o princípio da anterioridade tributária, também denominado anualidade, que dispõe que entre em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei que impliquem aumento de carga tributária, e o artigo 215, que traz a disposição específica para o exercício de 1967. Igualmente, não vislumbra a existente nulidade do lançamento por pretensa precariedade do procedimento de fiscalização, cujas conclusões não teriam sido devidamente motivadas no relato da infração. As acusações estão claramente descritas, elucidando-se que durante a fase de fiscalização o contribuinte foi notificado a justificar os lançamentos no campo 57 da GIA a título de outros créditos. Parte das explicações foi acolhida e parte remanescente foi objeto do presente lançamento de ofício, por não restar demonstrada, na visão do autor do feito, a legitimidade do crédito apropriado, e por não haver fundamento legal que ampare a sua atualização monetária. Tanto assim é que as peças protocoladas pela autuada revelam adequada compreensão dos termos do auto de infração e a oferta de argumentos e provas aptos a contrapô-lo. No que diz respeito aos critérios utilizados para quantificar o crédito glosado nos meses de maio, agosto, dezembro de 2013 e janeiro de 2014, novamente verifico que foram devidamente esclarecidos. Não obstante, entendo que o juízo acerca da correção de tais cálculos confunde com o mérito e será a seguir examinado. De partida, constato que não há controvérsia a ser dirimida relativamente ao direito do contribuinte de se ressarcir do imposto recolhido antecipadamente pela sistemática de substituição tributária. O próprio AFRE autuante, as folhas 59, declara que não questiona o direito do contribuinte se acreditar desses valores, conforme o entendimento da Cefaz na resposta à consulta 9234 de 2016, mas a falta de comprovação, através de memória de cálculo detalhada, do montante total de crédito lançado em GIA. Por ocasião da apresentação da defesa, a autora adiantou planilhas, folhas 318 e 320, consideradas pelo autor do feito em sede de manifestação fiscal e na manifestação à diligência determinada pela julgadora fiscal, insuficientemente detalhadas, portanto incapazes de justificar o montante do crédito apropriado. Após a intimação do retorno dos autos à primeira diligência, a recorrente anexou ao processo uma mídia contendo os arquivos magnéticos referentes à portaria CAT 1799. Esses arquivos foram analisados pelo AFRE autuante em diligência solicitada pela representação fiscal, tendo concluído que o contribuinte justificou o crédito relativo ao ressarcimento CMS-ST complementar para o período de janeiro a dezembro de 2013,
no montante de R$ 3.125.619,01, devendo subsistir apenas o valor de R$ 4.769.219,07, referente a uma pretensa atualização monetária lançada a crédito na GIA, e o valor de R$ 4.284,60, não explicado pelo contribuinte, referente ao ressarcimento de ICMS-ST complementar. A despeito da manifestação supra, a representação fiscal entende que o crédito tributário não deve ser reduzido em razão da apresentação extemporânea e sem justificativa dos referidos arquivos, contrariando o disposto do artigo 19 da Lei 13.457 de 2009. Entretanto, considera que os arquivos magnéticos são apenas um detalhamento das planilhas acostadas à defesa, juntados em resposta às manifestações do autor do feito de que as tabelas não teriam os dados necessários para testar a legitimidade do crédito. Destaco ainda que, desde a elaboração do relatório circunstanciado, o afrautuante consignou que as informações apresentadas não permitiam identificar adequadamente os períodos de origem dos referidos créditos, deficiência esta sanada a partir da análise dos arquivos referentes à portaria CART 1799. Nesse sentido, julgo que não se tratam de provas inéditas no processo, de modo que seu acolhimento na fase em que foram disponibilizados os autos não contraria a norma do citado artigo 19. Assim, considerando as conclusões do autor do feito de que o conteúdo dos arquivos é suficiente para justificar o valor de R$ 3.125.619,01, tomado como crédito, voto por reduzir este montante do valor originalmente lançado, relativamente ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, remanescendo o valor de R$ 4.284,60, não explicado pelo contribuinte. Avançando nas razões do apelo da autuada, tem-se que a quantia de R$ 4.769.219,07 foi apropriada a título de pretensa atualização monetária, decorrente de suposto óbice criado pela Secretaria da Fazenda ao exercício do direito ao crédito, consubstanciado na portaria CART 1799, que não permitiria a recuperação integral do imposto pago em operações interestaduais com diferencial de alíquota. Examinando-se a memória de cálculo anexada ao recurso, é possível verificar que o contribuinte utilizou o mesmo índice de juros de mora aplicável aos débitos de ICMS. De proeme cumpre esclarecer, consoante já afirmado pelo autor do feito pela representação fiscal, que não existe previsão legal para atualização monetária dos créditos de ICMS. Ao revés, o parágrafo 2º do artigo 61 do RICMES é expresso ao dispor que o crédito deverá ser escriturado por seu valor nominal. Vale lembrar também que o artigo 2º da Lei 10.175 de 98 suspendeu, a partir de 1º de janeiro de 99, a atualização monetária dos débitos fiscais estaduais, não havendo, portanto, qualquer índice adotado pela Secretaria da Fazenda para corrigir monetariamente o valor dos tributos de sua competência. Ademais, não se pode concordar com a assertiva de que houve óbice ao aproveitamento dos créditos imposto pela administração tributária. Com efeito, a portaria CART 1799 estabelece disciplina por meio da qual o contribuinte poderá identificar o valor da base de cálculo da retenção de mercadoria saída e apurar o valor do imposto a ser implementado ou do imposto a ser ressarcido, observada a disciplina regulamentar inerente e o disposto na portaria, mediante a adoção do método permanente ou método anual. Muito embora sua metodologia não tenha previsto a situação em que há diferença entre as alíquotas interestadual, isto não significa que o contribuinte estaria impedido de apurar corretamente o valor a ser ressarcido nesta hipótese, já que seu direito está assegurado pelo artigo 269 do RICMES. Nesses termos, entendo correta a glosa do crédito relativa à pretensa atualização monetária lançada pelo contribuinte, devendo ser mantida esta parcela da exigência fiscal. Quanto às alegações relativas ao caráter confiscatório da multa, observe que as penalidades foram aplicadas pelo agente fiscal e se observa os dispositivos legais aplicáveis ao caso, sendo atividade vinculada. Os órgãos de julgamento não podem relevar ou reduzir multas, exceto nos casos expressamente previstos em lei, conforme preconiza o artigo 27 da Lei 13.457 de 2009. O artigo 92 da Lei 6374 estabelece como requisitos para tal que a infração não tenha implicado falta de pagamento de imposto e tenha sido praticado sem dolo, fraude ou simulação, além de se levar em consideração o pós econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. Presentemente, a infração implicou falta de pagamento de imposto, que por si só constitui impedimento à concessão do benefício. Ante exposto, conheço do presente recurso ordinário para eliminar parcial provimento, reduzindo o montante principal originalmente lançado a R$ 4.773.503,75 no termos de manifestação do autor do feito de folhas 465 a 466.
Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Heloísa, pela leitura do voto. Abro a palavra, então, aos integrantes da Câmara para debates. Presidente. Por favor, doutor Ítalo. Cumprimento a doutora Heloísa pelo detalhado voto, que adiro integralmente. Detalhe, inclusive, que eu já me posicionei em um passado recente sobre a ausência de previsão legal para atualização monetária dos créditos tomados, conforme muito bem fundamentado pela relatora. Então, eu acompanharei o voto integralmente, sem ressalvas. Obrigado, doutor Ítalo. Eu também vou acompanhar a doutora Heloísa e questiono se alguém tem mais alguma manifestação ou se eu posso encerrar os debates. Não havendo mais manifestações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, doutora Gabriela, o voto da doutora Heloísa foi acompanhado à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário. Assim, eu encerro o julgamento do caso Companhia Brasileira de Distribuição e agradeço a presença no dia de hoje. Muito obrigada a todos, um abraço. Abraço. Com isso, nós terminamos o julgamento de todos os processos da pauta, razão pela qual eu encerro a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Ata gerada, e com isso eu, então, declaro encerrada a sessão de julgamento do dia 12 de maio de 2022 da 6ª Câmara Julgadora do TIT. Agradeço a presença de todos, desejo um bom dia e até semana que vem. Jailson, por favor, pode encerrar a gravação.